vídeos, né, que eu acho importante, que é justamente sobre a função seno e cosseno. Bom, hoje a gente vai falar só da função seno, tá? A função cosseno, inclusive gráfico e tudo mais, a gente fala numa próxima aula aí, tá? Porque senão fica muita coisa, muita informação ao mesmo tempo. Bom, então nós temos aqui a função seno, né? Tem uma definição, né? Seja M a imagem no ciclo do número real x, né? Por definição, seno x é a ordenada de M, né? Ordenada é o que está na vertical aqui, né? Seria o Y, né? Mais conhecido aqui, imaginando aí um plano cartesiano, tá? Então, o seno, né, ele vai sempre se formar aqui no eixo Y, tá? Tanto aqui na parte positiva, né, para cima de x, como também na parte negativa, dependendo do quadrante que encontra aí o ângulo, tá? Então, nós vamos ter aí o ângulo x, né? E aí o seno x. Aqui, ó, nós formamos um triângulo retângulo, certo? E se a gente aplicar lá a definição das razões trigonométricas, né, aqui no ciclo, eu vou ter cateto oposto ao ângulo x, né, o ângulo x está aqui, cateto oposto vai de m a mx, né, m a mx, dividido pela hipotenusa. Por definição aqui, o raio é 1, tá? Então, é mmx sobre 1, então seria aqui, né, mmx, que coincide com o M1, né, que saiu MX, mas é o M1, né? Ou seja, essa distância aqui é a mesma da que forma aqui. Por isso que o seno aí sempre se forma aí no eixo vertical ou no eixo Y, tá? Então, quem está aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos para o próximo slide aqui. Bom, aqui a gente fez primeiro aqui os sinais, né? Tanto aqui no primeiro quadrante como no segundo, né? Então aqui eu vou ter o ângulo até próximo de 90 graus, né? Porque o de 90 graus ele vai se formar aqui em cima, o valor é o raio, é igual a 1, né? Então seno de 90 é 1, tá? Mas a hora que vem aqui vamos pensar lá o ângulo de 110, 120 graus, ele continua se formando aqui, certo? Em cima do eixo X. Então, tanto no primeiro como no segundo quadrante, ele é positivo, o sinal do seno. No terceiro e no quarto, né? Se a gente pensar aqui, ó, qualquer ângulo que a gente tem aqui ou aqui, né? Para se formar no Y, ele vai se formar abaixo do eixo X, então ele é negativo. Então, os sinais da função, né? Primeiro e segundo positivo, terceiro e quarto negativo, né? A numeração de primeiro, segundo, terceiro e quarto é no sentido anti-horário, tá? Então, vai daqui para cá, né? Então, aqui é primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Bom, aqui a gente fez uma tabelinha, né? Ou seja, se eu tiver no 0 grau, seria exatamente em cima do eixo X aqui, o meu seno vai ser 0, né? Ele vai estar aqui em cima no Y, né? No ponto 0. Então, para aqui x0 é 0. No π sobre 2, né? O π sobre 2 é aqui 1/4, né? Lembrando o seguinte, olha, em termos de radiano, eu tenho aqui, né, a volta completa na circunferência é 2π radiano, certo? Que é vamos chamar assim, o perímetro da circunferência, 2π vezes o raio, né, 2π radiano. A metade de 2π seria π, tá? E a metade da metade, que seria os 90 graus aqui, né? Porque o π corresponderia a 180 graus, né? E a metade, né, de 180, que seria 90, seria a metade de π, que seria π sobre 2, tá? Então, eu tenho aqui π sobre 2, π. Aqui eu teria 3 vezes o π sobre 2. Então, portanto, 3π sobre 2, né? Então, cada 1/4 vale π sobre 2, eu tenho
π sobre 2, mais π sobre 2, mais π sobre 2. Então, aqui no terceiro quadrante, eu teria o 3π sobre 2. E a volta completa, como eu disse, 2π. Então, voltando aqui para a tabelinha, né? No zero, né, o meu seno x vale zero. No π sobre 2, ele está em cima aqui do eixo y, é o raio, vale 1, tá? Aqui, de novo, no π é zero, né? Porque a projeção dele aqui é a mesma na hora que estava aqui no 0 grau, tá? Então, a projeção em cima do y vale zero. 3π sobre 2, ele vai estar aqui embaixo, é o raio mais negativo, então menos 1. E o 2π, a hora que fecha aqui, é o mesmo de 0 grau, tá? Ou seja, ele vai acabar ficando aqui em cima do eixo y. Opa, vamos voltar lá, tá? Então, a partir dessa tabelinha, né, nós vamos montar aqui o gráfico, né? Então, lá no ponto 0 é 0, tá? No ponto aqui é π, né? Então, aqui no meio faltou, precisaria ter colocado 3, desculpe, o π sobre 2, né? Então, o π sobre 2 é 1, né? O 3π sobre 2 é menos 1, e os outros pontos, né? π, 2π, depois, poderia até parar aqui, né? No 2π, mas como é uma função, ela é chamada de função periódica, né? A partir de 2π, que a gente chama de período, né? Depois nós vamos ver o que é o período, ela volta a repetir, tá? Então, é a mesma curva, tá? Bom, aqui no próximo, é interessante vocês irem, tá? Eu peguei aqui a questão, vale tanto para o seno como para o cosseno, tá? Mas hoje nós vamos falar mais do seno mesmo, né? Então, a gente tem aqui o seguinte, olha, para chamado aqui um certo macete, né? A função, ela pode ser, vir escrita assim, A mais um número, né? Essas letras A e B são números, tá? E o C também, tá? E idem para o D, tá? Então, o A, né? O B, que é o valor que multiplica, o A é uma soma aqui que está antes, o C é o valor que multiplica aqui o ângulo, né? E o D, que seria o que estava à direita, tá? Então, a gente tem aqui uma expressão, né? Tanto para o seno como para o cosseno. Bom, o domínio é sempre os reais, né? Então, de cara aqui, se eu fosse já colocar o domínio, eu já poderia colocar os reais. Aqui embaixo também, sempre vai ser o domínio os reais, né? Que ele forma lá a curva no eixo X. Então, é qualquer número real. Agora, aqui a imagem, ela tem o A menos B e o A mais B à direita, né? Isso, vamos dizer, tanto para o seno como para o cosseno também. Bom, então, aqui o importante, o que é? Primeiro, o domínio é sempre os reais, tá? É identificar o que é o A, né? O A é um número que soma antes aqui, né? Antes desse número que multiplica... Como não existe o A, esse A é zero, né? O B é o que está multiplicando o seno, então no meu B é 3. E o C é o que está multiplicando o X aqui, né? Seria essa letrinha aqui que está multiplicando o X. Não tem nada multiplicando aqui, é porque é 1, tá? Então, é importante aqui identificar o A, B e o C, tá? Aí a imagem, né, vai ser o A mais B, né? Ficou trocado, né? Aqui é o A mais B, depois o A menos B, mas... Ah, não, tá certo aqui, né? É o A menos B, está aqui embaixo, ó. Primeiro é o A menos B, depois o A mais B. Então, o A menos B é o A menos 3, né? Porque o B é essa letrinha que está aqui multiplicando o seno. Então, o A é 0, né? Então, é 0 menos 3 e aqui 0 mais 3. Então, aqui é a imagem, ó. Tá? O que na prática seria o quê? Menos 3 mais 3, né? Faltou colocar aqui na frente, porque 0 menos 3 é menos 3 e 0 mais 3 mais 3. Então, é menos 3 mais 3. É um intervalo que vai de menos 3 a mais 3. Significa, vamos voltar aqui um pouquinho no gráfico, aqui, né? Como ele vai, nesse caso aqui, ele vai de menos 1 a 1. Então, se a gente fosse traçar aquele gráfico, ele tinha que ir lá até lá no 3, depois, a hora que desce aqui, desceria até o menos 3, tá?
Então, é isso, né? Essa amplitude aí da curva do gráfico, né? O gráfico aí, tanto do seno como cosseno, vai ser sempre uma curva, tá? E o período, ele é sempre dado por isso aqui, ó, o 2π dividido pelo C, né? O que é a letra C? A letra C é o 1, no nosso exemplo aqui, é o que vai multiplicar aqui. Nesse caso, é o 1, mas aqui, por exemplo, seria o 2. Aqui seria meio, tá? Então, é sempre o número que está multiplicando aqui o x, né? O que seria, na verdade, o ângulo, né, do seno, né? Em módulo, por quê? Porque se esse valor for negativo, né, se o valor C, né, que aparece, né, o C está aqui, se tiver assim, menos 2 aqui, menos 3, menos 2x, menos 3x ou menos x, tá? Então, eu vou considerar um módulo, ou seja, ele vai ser sempre positivo, né? Então, nesse caso, né, como meu C é 1, né, C é igual a 1, então 2π dividido por 1 é 2π. Então, esse seria o meu período. O que significa, né? Significa que aqui, ó, ele sobe, né, passa para o zero, desce e sobe aqui. Aqui, ó, ele vai repetir, né? Se eu dobrar a folha de papel para cá, as curvas vão coincidir, tá? Então, né, se eu apagar aqui, essa outra metade aqui, né, até volta a repetir, né? Novamente, né, se eu fosse dar sequência no gráfico, ele voltaria a repetir. Bom, era um pouco isso que eu precisaria estar falando para vocês hoje. Eu pedi lá para que vocês vissem lá 2 vídeos, tá? Então, se quiserem já aproveitar aí um pouco da aula de hoje, né? Para que vocês vejam pelo menos um dos vídeos, né? Eu acho que dá tempo para ver pelo menos o primeiro vídeo, né? Do primeiro vídeo ele vai falar lá tanto do seno, do gráfico, né? Da tabelinha, né? Fazer a tabelinha para o gráfico. A tabelinha aqui, né? A gente fez... Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar lá para a tabela. A gente fez, vamos dizer, no sentido horizontal, mas ela pode ser feita no sentido vertical também, viu? Aí vai do gosto né, que a pessoa queira fazer. Então, ela está num sentido aqui horizontal, mas ela poderia estar também no sentido vertical, tá? Então, ele vai estar falando lá dos 2 gráficos, né? O seno e o cosseno. E depois tem lá falando o segundo vídeo, tá? Vai estar falando justamente do domínio da imagem e do período, tá? São importantes questões relativas a isso. Costuma cair aí nos vestibulares, nos concursos e no Enem também, tá? Então é importante ter essa informação. Então não deixem de ver aí os 2 vídeos, tá? Se tiver alguma dúvida aí com relação ao vídeo, vocês podem estar perguntando aí no chat, ou pode estar perguntando também no WhatsApp, enfim, aonde vocês acharem aí mais prático, mais fácil, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma dúvida. Ok, eu vou parar aqui a gravação.